Olá, alunos e alunas, equipe docente da Eficaz. Sou o professor José Grigoleto e hoje venho aqui conversar com vocês um pouco acerca da importância da gestão do tempo e de nossa saúde mental. Essa atividade faz parte da Semana Pedagógica e do início do ano letivo que está começando. Espero que vocês consigam apreender o conteúdo que eu preparei para vocês e que seja útil para a organização e a gestão do tempo de cada um de vocês. Para começar, trago o conteúdo programático, ou seja, o que eu irei abordar durante a minha fala para que a gente consiga ter uma visão do todo. Para iniciar, eu vou trazer algumas reflexões sobre o tempo. Na sequência, trago a organização e o planejamento e a sua importância para nós, estudantes. Na sequência, algumas reflexões sobre a saúde mental. Depois, vou falar um pouco sobre a gestão do tempo e dos estudos e, por fim, finalizo com alguns cuidados básicos relacionados à nossa saúde mental. Vamos lá? Então, para começar, eu proponho uma reflexão para vocês. O que é o tempo? Quando a gente pensa em tempo, quando essa palavra nos vem, quando a gente ouve, quando a gente lê alguma coisa relacionada ao tempo, o que a gente compreende? Aí, na casa de vocês, pensem e reflitam. O que é o tempo? Eu trago uma definição, um recorte do dicionário online de português, que ele apresenta para nós que tempo é o período sem interrupções no qual os acontecimentos ocorrem. Se vocês jogarem lá no Google tempo e no dicionário, vocês vão ver que aparecem várias definições do que vem ser a palavra tempo. Eu fiz esse recorte, eu trouxe de propósito esse e destaquei em amarelo, sem interrupções, porque é isso o que o tempo é. É isso que o tempo nos mostra. Ele é um período que nunca para, sempre continuidade. Ele não tem interrupções. Sempre brinco que a vida não para a gente estudar. A vida não para quando a gente, por exemplo, decide ter um filho. A vida não para quando a gente decide por um novo emprego. O tempo está acontecendo, sempre está indo para frente, digamos assim. Então, pergunto de novo, o que é o tempo para cada um de vocês e o que ele representa? Para mim, resumidamente, o tempo é a vida, como eu já disse. É impossível que a gente pense no tempo sem falar na vida. Ambos estão ligados, conectados um com o outro. Então, como vocês estão organizando, fazendo a gestão da vida de vocês? Como que o tempo está sendo administrado, organizado na agenda, digamos assim, de cada um de vocês? Aqui eu trago mais algumas perguntinhas. Vocês percebem que eu gosto de provocar vocês, fazer pensar aí na casa de vocês, para que a gente consiga ter algumas reflexões e que isso nos gere mesmo algum incômodo e que a gente saia, às vezes, até da nossa própria zona de conforto. Então, a primeira pergunta é, o tempo é o que o relógio mostra? Como assim? Como assim o tempo é o que o relógio mostra? Vou dizer para vocês um exemplo. Sabe aquela sensação de quando a gente está rodeado de amigos, numa festa, no jantar, em família, e parece que o tempo voa? Você fala, nossa, nem parece que já se passaram tantas horas. No entanto, ou às vezes quando a gente está numa situação que não é muito agradável, em um ambiente que a gente não está se sentindo bem, a gente olha para o relógio e o tempo não passa. A impressão que a gente tem é que o tempo não passa, que as horas estão ali, o tempo não vai, não vai. Então, o que é o tempo? Ele é isso que o relógio nos mostra? Ou é a qualidade, ou é a forma com que nós iremos nos organizar? É a forma com que a gente vai absorver os conteúdos, que a gente vai viver as situações que estão ao nosso redor. Como eu organizo o meu tempo? Se eu sou uma pessoa que tenho inúmeras tarefas, como que está sendo a organização no meu dia, na minha semana, no meu mês, para executar as minhas tarefas? Eu estou reservando um tempo, um espaço suficiente para cada atividade? E por fim, eu tenho aproveitado com qualidade o meu tempo? Como assim qualidade? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, seja estudar, trabalhar, os cuidados da minha casa, com qualidade? Eu estou fazendo aquilo estando realmente presente na minha tarefa ali?
Pensem um pouquinho sobre isso. Tenho certeza que vocês vão tirar algumas ideias aí acerca da forma com que vocês estão encarando o tempo. Claro, a gente não pode negar que hoje, no contexto que a gente está vivendo, esse contexto de pandemia, o nosso tempo foi alterado. A forma com que a gente executava as nossas tarefas, a nossa vida no todo foi alterada. Então eu pergunto para vocês, essa pandemia alterou a sua gestão do tempo? As coisas que você costumava fazer antes, a forma com que você fazia antes, continua da mesma forma? Eu acredito que não. Não quero ser uma pessoa que vai falar por todos, de forma alguma. Mas a gente consegue ver, seja nos noticiários, na internet hoje em dia, né, com os meios de comunicação, as informações que chegam para a gente, o quanto a pandemia impactou diretamente a nossa vida. Seja no trabalho, nos estudos. Hoje vocês estão aí em casa estudando, vocês estão assistindo essa palestra. Nós poderíamos estar realizando esse evento presencialmente, mas pelas medidas sanitárias impostas a gente não pode. Então, tudo isso impactou na nossa vida. E na forma com que vocês se organizaram para lidar com isso. Claro que ninguém teve tempo, ninguém se preparou para essa pandemia. Mas hoje, como estamos vivendo este momento, como está a gestão do tempo de vocês? Aqui agora nós vamos puxar especificamente para os estudos, porque eu estou falando diretamente com vocês, sejam os alunos, alunas, os professores. Então, vamos pensar na gestão do tempo relacionada ao ambiente acadêmico, relacionado à faculdade, aos nossos estudos. Tudo bem? Temos uma rotina que, na maioria das vezes, ela é agitada e acelerada. Dividimos o nosso tempo entre estudo, trabalho, cuidado dos filhos, da casa, entre outras tarefas. Como eu disse lá no começo, o tempo não para quando a gente decide fazer uma dessas atividades. O tempo não para quando a gente opta por exemplo, vou cursar a minha faculdade agora. Mas a vida está acontecendo, as pessoas ao nosso redor estão passando. Isso eu trago uma reflexão de que quando eu, por exemplo, eu decidi entrar no meu mestrado, eu tive que optar, estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Será que eu vou dar conta? Eu, enquanto psicólogo, que atendo numa clínica, vou conseguir fazer a minha gestão entre essas duas atividades, esses dois trabalhos, que é a clínica e o estudo? Então isso também parte da minha gestão do tempo, de como eu vou me organizar frente a essa tarefa. E a gente sabe que hoje em dia é raro uma pessoa que consegue se dedicar, por exemplo, unicamente aos estudos. Os estudos, a gente vê da sua importância, nem vamos entrar aqui nesse mérito, mas a gente tem que dividir o nosso tempo entre o estudo, os cuidados da casa, a família, como eu disse aí. E como a gente está fazendo essa gestão? Como você, aluno, está fazendo essa gestão? E é fato que isso tudo vai impactar na nossa saúde mental. Olha a quantidade de tarefas, olha a quantidade de funções que a gente exerce e desempenha na nossa vida. Então é óbvio que a gente vai sofrer alguns impactos e a gente pode, com algumas estratégias, minimizar isso. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, para começar, vocês podem estar se perguntando, mas professor, o que é saúde mental? Como que eu posso compreender a ideia e a noção de saúde mental? Eu trago aqui um recorte também, só um trechinho, de uma definição da Organização Mundial de Saúde, que ela coloca o seguinte, que a saúde mental está relacionada com a nossa qualidade de vida, com a maneira na qual reagimos com os acontecimentos do nosso dia a dia. E eu destaquei em azul para que vocês vejam que saúde mental não significa ausência de doenças. Olha que interessante isso. Então, saúde mental está relacionada à maneira na qual a gente enfrenta os acontecimentos do nosso dia a dia, na maneira na qual a gente faz a nossa gestão de vida. Como assim? Vou explicar. A gente acorda de manhã e a gente faz o planejamento de como vai ser o nosso dia, certo? Hoje eu vou acordei tal horário, de manhã no meu trabalho ou nos estudos, pretendo fazer tais atividades, depois eu vou parar para o horário de almoço, aí na parte da tarde farei isso, à noite isso, enfim. A gente se programa, a gente se organiza.
Mas aí no meio do dia acontece algo que a gente não havia planejado. Acontece algo que nos pega de surpresa. Como eu vou reagir a isso? A forma com que eu vou reagir aos eventos da minha vida está diretamente ligada à minha saúde mental. Se eu sou uma pessoa que consigo pegar este evento, por exemplo, que não estava programado, e dar um sentido para isso, conseguir me reorganizar. Bom, eu tinha aula hoje à tarde, por exemplo. Eu tinha que assistir uma aula online. Fiquei sem internet. Poxa, e agora? Tá, eu consigo assistir essa aula, por exemplo, em outro lugar. Eu consigo ver essa aula depois. Percebem? Isso é recurso de resiliência que a gente chama. Que é quando a gente é capaz de, dentro dos acontecimentos do nosso dia a dia, da nossa vida, se adaptar àquilo que a gente não havia planejado. Conseguiram entender? Esse é só um pequeno exemplo para que vocês compreendam que saúde mental tem a ver com todos os aspectos da nossa vida. Tem a ver com a maneira, inclusive, na qual eu encaro a minha própria vida, na maneira na qual eu me relaciono com as pessoas. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro e ser produtivo. Essa também é uma definição da Organização Mundial de Saúde. Então vocês percebem que saúde mental é um estado de bem-estar. É quando a gente consegue estar bem com a gente mesmo, principalmente. Claro que isso não significa que todos os dias a gente tem que estar bem. Quem é que todo dia está bem? Eu não conheço ninguém que todos os dias consegue acordar feliz, super disposto para fazer suas atividades. Mas o importante é que a gente, quando esteja num momento não de bem-estar, no momento seja de tristeza ou de desânimo, que a gente consiga sair dessa situação sozinhos. Entende? Então, isso pode ser compreendido como saúde mental. E também um outro aspecto importante que não está aqui, mas que eu faço questão de ressaltar, saúde mental também diz respeito ao momento em que eu percebo que sozinho não estou dando conta de lidar com as minhas tarefas, de lidar com a minha própria saúde mental, com o meu emocional, e eu sou capaz de pedir ajuda. E eu sou capaz de falar com as pessoas, de pedir um olhar, um socorro. Isso também é muito importante. Então aqui, eu trago algumas perguntas para vocês. Como que você organiza e planeja o seu tempo? Você utiliza uma agenda, um calendário, um bloquinho de anotações aí? Algumas pessoas não vivem sem agenda. Eu sou uma delas. Onde eu vou, sempre tem minha agenda, coloco ali as minhas atividades, o que eu pretendo fazer, quais serão as minhas tarefas daquele dia. Mas tem pessoas que usam no próprio calendário, coloca ali tal dia, tenho tal coisa para fazer. Eu já vi também amigas, inclusive, que usam bloquinhos de anotações e espalham pela casa. Fazer tal coisa, fazer tal coisa. Hoje também com os celulares, a gente pode ter a nossa agenda online também. Bloco de notas, enfim. Mas como você se organiza? Primeiro, você se organiza? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que começar a nossa reflexão. Independente do recurso, é importante que você, aluno, que você, professor, tenha um recurso para se organizar, que você consiga fazer a sua gestão do tempo, porque quando acontecer um evento, quando acontecer algo que vocês não haviam planejados, que vocês consigam olhar para aquilo e falar, ok, eu havia me programado para fazer determinada tarefa hoje, mas como aconteceu X coisas, X evento, eu jogo isso para amanhã, então amanhã eu resolvo. Entende? Quando a gente tem organizado, quando a gente tem colocado as nossas tarefas listadas, organizadas, a gente terá um resultado muito mais produtivo e satisfatório para a gente. É importante que a gente reserve um tempo dentro da nossa agenda, dentro daí das nossas organizações, para os estudos, para que nós, enquanto alunos, possamos cumprir o nosso papel. Então aqui eu falo diretamente com os alunos. A gente sabe, como eu já pontuei aqui na minha fala, que o tempo hoje não para. É corrido, a gente tem que se dividir, às vezes, em 10 para dar conta de tantas tarefas. Mas quando a gente opta por cursar um ensino superior, por cursar um estudo técnico, por estudar, a gente tem que reservar um tempo para os estudos.
Claro, a gente aproveita durante as aulas, a gente aproveita o professor, a professora ao máximo, mas, fora isso, a gente tem que reservar um tempo extra para que a gente consiga estudar, organizar os nossos textos, organizar as leituras que às vezes são grandes, não é? Então, você tem reservado um tempo dentro da sua agenda para os estudos, além de assistir às aulas que são obrigatórias? Como que está isso aí na organização de vocês? Vamos pensar um pouquinho? Aqui eu trago uma organização, um desenho para a gente pensar e para ilustrar, para ficar mais claro para vocês do que eu estou falando. Aqui no centro a gente tem o curso que nós optamos por fazer. Dentro desse curso nós temos a coordenação, nós temos os professores e aqui os alunos. Fora disso aqui, a gente também, dentro da instituição de ensino, temos uma gama de outros profissionais. Estou falando da equipe pedagógica, do administrativo, de todos os outros atores, vamos dizer assim, que fazem parte deste processo. Do processo de proporcionar a você, aluno, a você, aluna, um espaço para que vocês consigam estudar, para que vocês consigam desempenhar e aproveitar ao máximo o curso. E hoje eu trago para vocês alguns pontos importantes que são papéis de vocês dentro desse processo. Quando a gente fala do processo ensino e aprendizagem, o aluno possui um papel principal. A gente não vive mais naquela época e naquela concepção de que era responsabilidade do professor, por exemplo, todo o processo de ensino-aprendizagem. Não. A gente diz que o professor ele é um mediador do conhecimento. Como assim? Ele oferta e ele mostra aos alunos os conhecimentos, os conteúdos, mas é papel do aluno a busca por esse conhecimento. É papel do aluno absorver o conhecimento, ler, estudar, se dedicar. Percebam o quão importante é o papel de vocês. E aqui eu trago alguns que eu destaquei, que são tarefas aí primordiais que os alunos têm e devem desempenhar neste processo. Primeiramente, participar ativamente das aulas. Como assim ativamente? Participar ativamente é estar ali, tirar dúvidas, perguntar. Quando não entendeu o conteúdo, sinalizar que não entendeu, pedir uma outra explicação, ou seja, realmente estar ali, não só matricular-se num curso, por exemplo, e deixar as disciplinas irem acontecendo. A gente ouve, às vezes, até a expressão empurrando com a barriga. Isso é algo que os alunos, de forma alguma, devem fazer. Respeitar os prazos estabelecidos. Isso aqui é muito importante quando a gente pensa em toda essa estrutura educacional. Se eu, por exemplo, não respeito os prazos que são estabelecidos, seja um prazo para solicitar uma prova, uma atividade, eu vou estar, de uma forma direta ou indiretamente, alterando todo esse processo. Porque isso vai envolver coordenação do curso, vai envolver professor, vai envolver o setor administrativo e pedagógico. Então, vocês percebem o quão importante é que a gente respeite os prazos que nos são estabelecidos? Porque esses prazos, eles já são, no calendário, programados dentro de uma ordem para que a instituição consiga dar conta também das atividades e das obrigações dela. Então, quando uma pecinha ali não vai de acordo com o planejado, todo esse jogo é afetado também. Tirar dúvidas, como eu já pontuei, realizar as atividades que são propostas, porque as atividades elas têm o objetivo de assegurar que o conteúdo foi apreendido pelo aluno e também para avaliar o desempenho acadêmico de cada um. Ler os materiais indicados pelos professores, dentre outros. O professor, quando ele faz lá a seleção dos textos, das atividades, das aulas que serão proporcionadas aos alunos, ele separa alguns textos que são muito importantes que vocês estudem, leiam e compreendam para absorver o que ele está falando. Porque se a gente só assiste a aula, só ouve o que o professor está falando, muitas vezes aquele conteúdo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é verdade? Tenho certeza, pelo menos uma vez na vida a gente já fez isso, não é? Então, vamos tentar sempre nos preparar antes da aula.
dá uma olhada em qual conteúdo que vai ser programado, o que está planejado para aquele bimestre, o que está planejado de atividades, porque com isso, com certeza, vocês terão um desempenho muito mais produtivo para vocês. Como aluno, então, vamos pensar juntos. E a minha rotina de estudos? Quando nos organizamos e planejamos nossa rotina de estudos, nós podemos, como eu disse, colher resultados que são positivos. Com isso, então, a gente entra num ponto que é muito importante, que é planejamento. Eu preciso me planejar antes, sempre, das minhas atividades de estudo. Porque é com planejamento, com organização, que eu consigo desempenhar aquelas minhas atividades de uma maneira que eu vá colher resultados que serão satisfatórios, seja para minha nota, seja para minha absorção do conteúdo também, por exemplo. Entende? Então, planejamento é a palavra quando a gente está falando em gestão de tempo. Então, a gente falou até agora de tempo e falamos de saúde mental. E agora, eu conecto esses dois para a pergunta. Qual é, então, a relação do tempo com a saúde mental? Você, aluno, já consegue responder isso a partir das reflexões que fizemos até aqui? Vou te auxiliar nesse processo. Quando a gente se organiza, quando a gente faz o planejamento das nossas atividades, a gente evita situações de estresse, ansiedade e desânimo, por exemplo. Com uma adequada gestão do nosso tempo, a gente pode aproveitá-lo ao máximo. Sabe aquela sensação de deixar tudo para a última hora? Aí chega na hora, a gente fica ansioso, desesperado, estressado, irritado e desanimado? Porque aquele ditado, deixa para amanhã, amanhã eu faço. Gente, o amanhã chega. E você fez? Você se organizou para isso? Você estava preparado? Quando a gente faz essa organização, quando a gente cumpre o nosso papel dentro daquele esquema que eu disse lá enquanto aluno, a gente evita situações de estresse, ansiedade e desânimo. O desânimo também está ligado, por exemplo, quando eu não obtive um desempenho que eu esperava, que eu imaginava, aí eu desanimo. Mas eu não olho para aquilo como: por que será que eu não obtive um desempenho tão satisfatório? Será que isso não tem a ver com a minha gestão do tempo? Então, para a gente já ir finalizando, eu trago aqui algumas orientações que são muito, mas muito importantes para vocês, alunos. Aí, para dar início a esse ano letivo, para aproveitarem ao máximo esses desafios que estão vindo pela frente. Primeiro, estar sempre atento às disciplinas do seu curso. Solicitar serviços sempre dentro dos prazos que são estabelecidos. O curso tem um calendário, como eu já disse lá atrás, e quando a gente não respeita, quando a gente deixa para solicitar um serviço, uma atividade fora do prazo, a gente mexe com toda uma estrutura. Às vezes a gente não recebe uma resposta dentro de um tempo que a gente imaginava que deveria ser o tempo adequado, mas uma instituição possui inúmeras funções, tarefas. Para o conteúdo chegar até vocês, os professores estudam muito, os professores se preparam. Então, sempre prezar pelos prazos, sempre dar muita importância e ficar atento ao tempo, aos prazos que o seu curso oferta. Se organizar, como eu disse, dentro do calendário acadêmico. Então, essas duas aí estão relacionadas, mas são muito importantes. E, por fim, aproveitar ao máximo o seu curso. O objetivo de vocês aqui é se formarem enquanto profissionais, a construção de uma carreira profissional. Então, quando eu entro nesse percurso, quando eu me proponho a fazer com qualidade, eu vou colher frutos produtivos, satisfatórios. Sabe aquele ditado que a gente não planta semente e colhe o fruto no mesmo dia? É exatamente disso que a gente está falando quando falamos de estudo, quando a gente fala de organização. Eu preciso me planejar, eu preciso fazer as coisas da forma com que é proposta, para que eu consiga lá na frente colher o meu fruto, e um fruto que vai ser satisfatório para mim. Claro, é muito importante que dentro de toda essa nossa rotina corrida, que a gente reserve um tempo para o lazer,
que a gente reserve um tempo para as atividades que nos dão prazer. Uma caminhada, um exercício, simplesmente descansar, deitado numa rede, ficar com a família. O lazer também está relacionado e ligado com a nossa saúde mental. Então, é importante que a gente faça sempre um equilíbrio entre obrigações, tarefas e o nosso lazer. Então, mais uma vez, eu pergunto para a gente finalizar. Como organizo o meu tempo? Eu tenho aproveitado com qualidade o meu tempo? E aí, aluno e aluna, depois de toda essa fala, o que vocês pensam sobre isso? Como que vocês estão organizando o seu tempo? Se não estão organizando de uma forma satisfatória, nunca é tarde para a gente começar. Dê hoje o primeiro passo, comece a se organizar, uma agenda, um calendário de celular. Tenha um compromisso com vocês, sempre, em primeiro lugar, para que vocês consigam ter um desempenho que seja satisfatório, antes de tudo, para vocês mesmos. E eu finalizo com uma frase do Pitágoras, um filósofo, que diz o seguinte: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo o que nos é proposto e de maneira bem feita. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que esta oficina que foi proposta tenha sido positiva e que vocês consigam aproveitar ao máximo. Um feliz ano letivo e até uma próxima oportunidade.